Também saúde amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor está nesse lugar, Deus. A gente entra antes de começar o culto, já sente a presença de Deus. Quando começa a louvar, testemunhar, ler a palavra, dar uma palavra, a gente sente assim que dentro de nós há um rebuliço muito grande, né? A presença do Espírito Santo, a igreja está viva, glórias a Deus, né? Os irmãos vieram buscar uma palavra da parte de Deus. Eu também vim, eu confesso. Eu fiz uns 4 esboços lá de pregação, de nenhuma pregação dentro da Bíblia. Eu falei, Senhor, não, aí parece que não era essa, não é essa, não é essa, não é essa. Eu falei, Senhor, e a pregação da noite? Eu estou com um monte de papel, fiz vários esboços, mensagens poderosas, mas Deus sabe que a igreja precisa no dia de hoje. Glória a Deus, é o pão nosso de cada dia, né, irmãos? É o pão nosso, cada dia, né? Ele dá um pouco, está lá em Mateus, né? Capítulo 6, né? Está na oração do Pai Nosso, todo dia aquela cantiga, que lá no Antigo Testamento Deus mandava maná dos céus, e Deus disse a Moisés, disse para o povo, olha, o Senhor disse que você escolhe só para hoje, não deixa para amanhã, só conta de hoje. O pessoal sempre tem aquelas pessoas preocupadas com o dia da manhã, né? Pegava um pouco a mais, comia hoje e deixava para amanhã, está tudo bichado. O maná do céu estava estragado porque o pessoal não estava guardando a palavra. Então quem guarda a palavra é o pão de cada dia. Dia da manhã Deus provê o pão, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas, Novo Testamento, Filipe de Coríntios, aí 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Louvado seja Deus. Vamos pedir ao Senhor Espírito Santo continuar falando, né, irmãos? Ele tem uma mensagem dos céus para mim e para nós nesta noite. Capítulos, deixa eu ver aqui. Capítulo 3, versículo 22 até o 29. Depois nós entramos no capítulo 4, vamos até o 7. E depois nós vamos ler em Salmos 143, versículo 10. Bem, todos acharam? Um pouco, mas creio que vai dar para sair alguma coisa. Vou repetir, Gálatas capítulo 3, versículo 22 em diante. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Exceções em Cristo, então, sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos
és filho, se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmo 143, versículo 10. Vamos ver lá, vai falar em Salmo 143, 10. Amém? É fácil sempre achar salmo, porque ele é bastante grande, né? Você achou qualquer um dos salmos, você vai na sequência da numeração. Que diz assim: o salmista ora a Deus. O salmista faz uma oração, né? Quando estava na caverna, assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me pelo teu bom espírito por terra plena. Glórias a Deus, né? Guia-me pelo teu bom espírito por terra plana. Glórias a Jesus. Aqui em Carlos, né? O apóstolo São Paulo, na inspiração do Espírito Santo, ele escreve dizendo, poder sentar, ele escreve dizendo para a igreja de Deus: e na antiguidade o povo era guiado pela lei, né? Existia a lei, existia ali o Moisés, né? E o Moisés estava na condição de um tutor. Os irmãos entendem melhor que esse tutor. Quando o pai falece, a mãe, os pais abandonam os filhos, o que acontece? Vem o conselho tutelar para poder resgatar essa criança, para levar para um abrigo, para que alguém cuide dessa criança. E se a criança é rica, os pais deixam milhões, então vai para a curadoria, vai para as leis, vai para o juiz, ele vai guardar isso aí, né? Até que a criança se torne de maior idade para receber esses bens. Porque a criança não pode possuir os bens, ter acesso aos bens, porque é uma criança não tem juízo, né? A criança não sabe administrar os seus bens, a sua riqueza, então vai para a mão das autoridades, né? Fica ali retido o que tiver, aquela riqueza, casa, carro, tudo, até que completar 18 anos o juiz já desbloqueia. Agora você é maior de idade e você vai assumir os seus bens, você agora vai administrar os seus bens. Era isso que Paulo, inspirado pelo Espírito, ele revela nesta noite, que o povo de Deus era como criança, eles eram herdeiros conforme as palavras que Deus disse para Abraão, né? Lá no Gênesis capítulo 12, né? Versículo 2 diz assim, que Abraão seria pai de muitas nações, e da sua descendência, a sua descendência haveria de herdar toda a riqueza, todos os bens. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus. E Abraão, né, Deus fez uma promessa para ele, mas ele não chegou, né, a alcançar, né? Deus, como diz a história da Bíblia, né? Deus tirou ele de uma terra, tirou de junto seus pais, seus familiares, e disse: olha, mostrou um sonho para ele: sai do teu povo, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra onde você vai herdar essa terra. Aí ele sai, conforme a revelação que ele teve, né? Deus colocou no sonho e ele saiu. Com a sua família, com 318 funcionários, empregados, né? E saiu e levou um sobrinho junto, com um problema, né? Deus manda sair só, tem que leva alguém da família junto. Foi um tropeço para ele. Ele levou lógico, né? Mas saiu peregrinando, né? E eles teve acampado na terra onde seria a sua geração futura a viver aqui agora. O Senhor disse: olha, você vai herdar essa terra. O Senhor, como é que eu vou saber? Se eu guardar, eu sou velho. Aí Deus tem um arrebatamento de sentido para ele. Ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado no pôr do sol, e viu as aves, ele fez um sacrifício para Deus, né? Ele viu as aves, ele enxotava aquelas aves,
Aí ele dormiu um profundo sono. Aí depois ele continua a sua jornada, né? O Abraão com o seu povo. Aí a Bíblia diz que no decorrer dos anos, aí o Abraão foi no Egito, que Deus chamou a fome na terra, peregrinou no Egito, e nesse meio de tempo ele teve 2 filhos, né? Ele teve o Ismael e teve o Isaac. O Ismael veio por uma precipitação, que é o povo árabe de hoje, né? Os árabes estão lá do outro lado do mundo. Eles lutam por aquela terra, eles brigam por aquele pedaço de terra. Porque ele disse: essa terra é nossa, do pai Abraão. Aí a descendência de Isaac, que é Israel, disse: não, essa terra é nossa. Nós somos o povo da promessa. Deus nos prometeu. E o Ismael já nasceu de casa, né? Não diz outro. A Sara era estéril, né? E a Sara falou assim: olha, eu já sou velho. Falou com o esposo: você também já é, você é velho, eu já sou velho de idade. E se precipitou, Deus está demorando muito de nos dar um filho. Nem tem a minha empregada, a minha serva, e gera um filho, vai ficar os perdendo. Eu disse: não. O menino chegou até a nascer, mas esse não vai ser o herdeiro. O herdeiro é aquele que eu vou te dar. Anos depois nasce o Isaac de Deus, né? Nasce o Isaac. E nasce o Isaac de Deus, e quando o menino já está um certo tamanho, Deus diz: agora você vai me oferecer em sacrifício. O único filho, na sua velhice, a última oportunidade, aos olhos de Abraão, né? A última oportunidade, agora eu pego esse filho para ser sacrificado lá no monte, como cordeiro, sacrificar e levar para imolar a criança, decolar do cordeiro, né? Aí ele pegou o seu moço e disse: o senhor pediu esse menino para ele. Aí ele falou assim: sabe por que? A gente falou: vocês ficam aqui, que eu vou com o moço, o menino com feixe de lenha, com um cutelo na mão, e chegou lá para fazer um sacrifício. Já estava tudo pronto o altar. Ele falou assim: pai, daqui o altar, daqui a lenha, está tudo certinho, e cadê o cordeiro? E cadê o cordeiro para sacrificar? Para sacrificar tem que imolar uma vida, tem que decolar um animal, né? Alguma coisa. Aí ele falou: filho, Deus proverá. É o Deus que provê todas as coisas. Mas o Abraão, ele tinha fé que se ele imolasse aquele menino, decolasse, para oferecer em sacrifício, Deus daria de outro de novo, voltaria o mesmo, né? Fazer ressuscitar. Aí quando o menino deitava, amarrou tudo, pegou o cutelo. Quando foi para decolar, o anjo bradou dos céus: Abraão, não faça nada, menino. Dá uma olhada para lá. Ele olhou, no meio do mato tinha um cordeiro enroscado no meio do cipó lá, está preso no chifre. Vai lá, pega aquele cordeiro e sacrifica. Aí eles voltaram, né? Mas agora era tão chique, os moços: vocês ficam aqui, que nós vamos sacrificar e nós voltamos. E nós voltamos. Porque o sacrifício, faço o sacrifício, meu filho morre, mas Deus ressuscita, me devolve e nós voltamos. O Senhor fez diferente, deu um cordeiro. E esse cordeiro representa Jesus, né? A gente vê a representação de Cristo, esse cordeiro enrolado no sacrifício, né? A Deus pela humanidade. Louvado seja Deus. E cresceu essa geração lá no Egito, e o Moisés foi escolhido por Deus para poder fazer um resgate dela. Essa geração ficou 400 anos lá no Egito. E Moisés, né? Nesse período de tempo, ele é uma história muito longa, né? Vamos resumir aqui, né? Moisés estava no Egito, ele teve um problema lá, ele fugiu. Ele matou um egípcio e ele fugiu para o deserto. E para liderar um povo, Deus precisa trabalhar com o ser humano. O Moisés fugiu do Egito, ele estava lá no reinado do rei, a filha do rei tinha criado ele, né? A princesa tinha criado ele, porque era um filho. Mas devido a um assassinato que ele cometeu, porque o egípcio estava matando o israelita, ele foi socorrer, ele era muito forte, era um guerreiro, estava mandando aquele rapaz. Aí alguém descobriu e ele fugiu. Ficou
40 anos no deserto. E ali Deus tratou com ele no deserto. Deus tirou todo o Egito do coração dele, né? E ele encontrou ali, lá no deserto, uma família, né? E ali eles foram abrigados por aquela família, acabou se casando com a filha daquele senhor, né? E ao cabo de 40 anos aparece Deus para ele. Deus aparece para ele, ele saiu para apacentar as ovelhas, e o anjo bradou dos céus, num sarçal, e o fogo era muito grande, e aquela sarça ardia, mas não se consumia. Aí ele resolveu ir lá, ver o que estava acontecendo lá. O fogo é grande, a sarça torce, ela arde, mas não se queima. Uma curiosidade, né? Quando ele foi querer sair bem para lá, o anjo falou: Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar que tu pisas é um lugar santo. Tira os calçados dos teus pés. E ele abaixou a cabeça, não teve coragem de orar para Deus, né? E ali ele aceitou todas as instruções. No começo ele começou a recusar as instruções de Deus. Aí de repente ele aceita, Deus faz as provas com ele. Ele falou: Senhor, como é que eu vou agora lá no Egito libertar essa multidão de gente, já tem um rei reinando, e eu já fugi de lá e ele vai me matar se eu for para lá? Disse: não, aquele rei que te perseguia já é morto. Foi de 40 anos, né? Esse rei já é morto, e você vai lá para libertar o povo, eu vou te usar lá, e você vai fazer uma grande obra lá, e o povo vai sair de lá, né? Aí falou: Senhor, mas eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. Falou: Moisés, foi eu que fiz a boca do homem. Vai lá e faz a obra. Aí ele insistiu com Deus, Deus disse: é o seguinte, tem teu irmão lá, o Arão, eu sei que ele sabe falar muito bem. Ele vai ser um profeta e você vai ser usado para fazer sinais lá no Egito, para que o faraó saiba que eu estou com vocês. Aí ele foi para lá e foi, encontrou com o irmão e conversou, reuniu os príncipes daquele lugar, e Deus trouxe esse pessoal, né, a um lugar, e eles creram que Deus realmente enviou como libertador. Deus começou a sair com sinais e maravilhas. Aí o povo de Israel creu, louvado seja Deus, né? Aí foram no rei, e Deus endureceu o coração, e mandou praga das moscas, do castanhoto, do sapo, das rãs, né, do pulgão, da sarna, e transformou a água em sangue. E o rei, aquele rei Herodes lá, coração endurecido, né? Aquele rei do Egito, coração duro. Até que chegou um dia, Deus falou: agora eu vou libertar. Ele libertou o povo, e eles saíram do Egito, 600 mil homens a pé, fora mulher e criança. E chegou no meio do caminho, Moisés alimentava o cargo. Falou: Senhor, o cargo está pesado. O cargo está pesado. Não estou aguentando mais. Ele pediu: Senhor, o Senhor achou graça nos teus olhos? Me mata, porque eu não aguento carregar no colo esse povo. É o que fala aqui, né? Fala sobre o aio. Aio significa colo. Na leitura nós temos, fala sobre o aio. Aio é o colo. Eu não aguento mais cuidar desse povo. Eu sou um só. Aí Deus usou lá o sogro para instruir. É o seguinte: você coloca maioral de 10 mil, maioral de 1000, maioral de 100, né, de 10 mil, e o cara vai ficar mais velho para você, né? E Deus ainda preparou, se não me exclui da memória, 70 homens que foram tirados do Espírito de Moisés, foi desses homens para ajudar ele, né, a administrar o povo, porque era muita gente. Pessoas, 600 mil homens, fora mulher e criança, né? Alguns estudiosos calculam isso em 2.700.000 pessoas andando pelo deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Segundo as histórias, eles poderiam fazer em 3 meses. Mas o povo se rebelou no deserto contra Deus. E Deus ficou irado, queria consumir seus inimigos, se virar contra Deus, né? E aí Deus disse o seguinte: se elas são perversas, de 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida. Ele nasceu daqui para trás, 20 anos para baixo, né? E ficar dando volta lá até morrer, aquela geração perversa. E só entrou Josué e Caleb, dos mais velhos, porque tiveram um espírito excelente, né? Eles foram lá para fazer
vigiar a terra prometida e chegou lá, tem o filho dos gigantes, né? Mandar 10 espias, viram os filhos dos gigantes e temeram, ficaram com medo. Mandar 12 espias. Os 10 se renderam ao inimigo, mas 2 têm um espírito excelente. O Senhor achou graça em nós. Nós vamos entrar na terra prometida, vamos guerrear contra os gigantes e vamos ganhar a batalha e vamos possuir a terra. E os 10 pôs um desânimo no meio do povo, e eles não entraram na terra prometida. Somente a nova geração dos mais antigos, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque o povo gritava no deserto: Moisés, nós temos sede. Deus provou o povo, levou para o deserto para provar, e o pessoal queria apedrejar o Moisés, e ele se indignou. Deus disse para Moisés: é o seguinte, você leva o pessoal lá naquela montanha, e eu estarei lá, e quando você chegar lá, você diz: assim diz o Senhor, quando eu encostar o cajado na rocha, vai sair um rio de água, e vocês vão beber. Moisés estava tão indignado com o povo, disse: porventura pode sair água dessa rocha, e bateu 2 vezes. Aí Deus se irou com ele: você também não vai entrar naquela terra. Muitas das vezes o povo faz o líder pecar. Outros líderes, de igrejas, fica pelo meio do caminho porque está cansado, está fatigado, está precisando que alguém o ajude a fazer a obra. E de repente o povo começa a se rebelar contra Deus, contra a liderança, né? E se o pastor não vigiar, ele peca também e não entra na terra prometida, né? E aí ele não entrou. Deus disse o seguinte: você vai ver a terra prometida. E falou: Senhor, você sobe no monte Pisga, monte alto, e quando você chegar lá no topo, eu vou te mostrar a terra prometida, onde manda leite e mel. Ele não entrou na terra prometida. Você vai ver com os teus olhos, e você vai morrer aqui. Eu vou te levar para um lugar melhor. Eu disse: louvado seja Deus, levou para a glória. Louvado seja Deus. Ele estava cansado, mas diz a Bíblia que ele já tinha 80 anos de idade, né? Ficou 40 anos no Egito, 40 no deserto, 80, né? E já estava com 120 anos, que passaram 40 no deserto, 40 no Egito, 40 no deserto, depois do retorno para sair do Egito, mais 40. Já estava com 120 anos, seus olhos não tinham se escurecido, ele chegava bem, mas Deus resolveu levá-lo. Louvado seja Deus. Essa geração vem se estendendo pela face da terra. Houve um período que Deus levantou juízes, né? Primeiro levantou Josué, o sucessor, depois juízes. Aí o povo pediu um rei, porque todo mundo tinha rei e eles não tinham. Aí foi aquela batalha, Deus deu lá o rei Saul. Deus deu o rei Saul da tribo de Benjamim, levantou esse homem alto, esse é o homem mais famoso de Israel, fortão, né? E Deus escolheu no meio da multidão, né? Ele tinha até se escondido para não ser visto. Alguém vivo, Deus revelou até lá, e chamaram ele, e falou: Deus vai te levantar como rei da nação, né? Aí Saul começa a reinar, né? Reinou por muitos anos, e Deus mandou destruir os inimigos que estavam ali, que serviria por laço para Israel, e ele desobedeceu a voz do Senhor. Sabe o que aconteceu? O espírito de inteligência e sabedoria saiu dele por causa do seu pecado. E agora ele ficou assombrado por um espírito mau que o atormentava. É desse jeito. A desobediência leva a um jugo pesado de Satanás, mas a obediência quebra maldição. Foi aí que Deus mandou, né? Mandou o sumo sacerdote ungir Davi, Samuel, né? Ungir porque ia ocupar o lugar depois de Saul. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Fez grandes batalhas, fez o que era justo, o que era reto, também cometeu pecado. Quase que ficou pelo caminho, né? Os irmãos conhecem um pouco da história de Davi. E a geração vem se estendendo até chegar em Neemias. O povo estava corrompido. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, né? Ali Neemias era o sacerdote da época. Ele adquiriu, chamava-se rolo do livro. Hoje o nosso livro é de papel, abre e fecha assim, né?
E antigamente enrolava assim, igual essas faixas de propaganda. Enrola assim. Se enrola assim. Então ele encontrou o rolo do livro e foi ler a lei do povo, a lei de Deus, para que o povo pudesse obedecer a Deus. Neemias capítulo 8. Sem obediência não tem bênção de Deus, não tem prosperidade, as portas estão fechadas, né? Aí ele leu a lei, depois que leu a lei, o povo se quebrantou e decidiram rasgar as suas roupas, se vestir de sacos. Antigamente eles rasgaram a roupa e vestiam aquela roupa de saco, né? Daqui entender que aquele saco que a gente usava lá na lavoura antigamente, né? E fazia aquela roupa de saco e jogava a cinza na cabeça e ficava 3 dias em jejum, provando para Deus que estavam arrependidos, né? Louvado seja Deus. Aí quando chega em Neemias capítulo 9, versículo 20, o sacerdote faz uma oração e pede uma renovação. Louvado seja Deus. E pede para colocar eles em uma terra plana. E só pode ser colocado numa terra plana se for cheio do Espírito Santo. Consegue ser uma terra plana, né? Terra plana significa o caminho da retidão. Louvado seja Deus, né? Quem não tem Jesus anda por caminhos escabrosos, caminhos perigosos, cheios de precipício, cheios de inimigos. Tantas coisas se encontram nos caminhos escabrosos. São os caminhos do mal, são os caminhos da perdição. Mas eles tinham consciência disso, né? E agora pede a Deus que enche eles do Espírito Santo para que pudesse andar em terra plana. Por que, meus amados? Porque naquela época, antes da lei, né, eles eram como criança, então precisava de tutores e curadores. É o que o apóstolo São Paulo fala lá na leitura dos Gálatas, né? Alguém para cuidar das crianças e alguém para cuidar dos bens da criança, que era o povo de Israel. A pessoa tinha 80, 90 anos, mas para Deus era como criança, porque não tinha o Espírito Santo, não eram cheios, algumas pessoas tinham o Espírito Santo, né? Era o Davi, era o Samuel, era pouca gente. Ou Saul, quando foi escolhido a rei, mas depois pelo pecado, o Espírito da sabedoria e inteligência saiu dele, ele ficou uma pessoa natural novamente. E hoje nós podemos ser uma pessoa sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Senhor preparou coisas melhores para nós do que para o povo da antiguidade, né? O Senhor mandou um Salvador, louvado seja Deus. Nós vamos lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, né? Ali no versículo tem uma profecia ali que se cumpriu 700 anos depois, sobre o Salvador do mundo, louvado seja Deus. Que uma virgem haveria de dar a luz a um varão, né? E o próprio Cristo dos céus deu essa revelação para Isaías e ele escreveu no livro, né? Nós falamos no livro, mas antes ele falou o rolo do livro, né? Então a lei valderia tinha que ser lida para o povo não tinha uma Bíblia como nós, em casa tem umas 8 ou 10 Bíblias, e no passado era um rolo só para centenas de pessoas, tinha que passar de tempo em tempo em cada região para ler a lei. Só que o povo que a memória curta esquece do mandamento. Mas hoje nós temos a palavra de Deus, né, com abundância em nossos lares, em nossos corações, nas igrejas. Nós temos palavras, nós temos alimento, nós estamos fortalecidos na graça e no poder do Senhor, né? Não podemos fazer o corpo mole e levar a sério, né? Louvado seja Deus, né? É o que diz aqui em Gálatas. Louvado seja Deus. Hoje pode ser uma criança, né? Se for cheio do Espírito Santo, eu tenho uma atitude de uma pessoa crescida, de uma pessoa grande, porque o Espírito Santo ensina, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. E o Espírito do Senhor nos faz a lembrar de todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Você lê a palavra, chega na hora que você precisa, o Espírito Santo te faz a lembrar das palavras. Louvado seja Deus. As palavras de Jesus falam sobre obediência, né? Sobre caridade, sobre o amor para com o próximo, né? Então o Senhor começa a revelar
mas o Espírito Santo está em nós. Louvado seja Deus. E agora nós temos uma incumbência, né? De levar também o poder do Espírito Santo às pessoas, né? Jesus deixou bem claro que estava numa festa. Um dia uma pessoa falou assim: e aí, irmão Joaquim, Jesus foi numa festa, por que eu não posso ir? Eu falei: olha, aonde Jesus vai, o lugar é santificado. Aí você pode ficar lá, mas se Jesus não estiver lá, não vai não, que o diabo está lá. Aonde não está Jesus, vai dar uma festa onde não está Jesus, né? Eu me lembro que eu fui no aniversário do neto meu, meu filho ficou afastado do caminho, casou com uma moça descrente, um pessoal muito idoso, né? E nós fomos lá no aniversário e a mãe da minha nora falou assim: senhor, faz uma oração aqui para nós poder começar a festa. Também nunca mais tive que orar. Foi a primeira vez e a última. Aí quando eu fiz a oração, eu escutei um pipom. Satanás já estava na festa. Quando eu orei, escutei um pipom, o diabo saiu da festa. Porque onde não tem Jesus, o inimigo está lá. Chegamos lá, deu oportunidade para fazer a oração. Aí entrou a presença de Jesus na festa. Louvado seja Deus. Santificou o lugar. E quando Moisés estava no sarçal, pelo que nós entendemos pela palavra, Jesus, de uma forma teofânica, ele apareceu como um anjo. Apareceu no sarçal. Moisés não conseguia olhar para Deus. Ele tinha grande poder, grande glória naquele lugar. O Josué também teve encontro com Jesus, num campo de batalha, de repente aparece aquele anjo enorme. E ele disse: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué era o general, depois de Moisés ele comandava a tropa, o povo. Aí ele disse: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele caiu de joelho e adorou. Que a Bíblia diz que anjo não aceita adoração, ele aceitou a adoração porque é o Filho de Deus. Ele na forma de anjo, louvado seja Deus. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. E nós, onde nós pisamos nossos pés, nós temos que fazer uma oração, pedir a presença do Senhor, né? A presença de Jesus santifica o lugar. Os nossos lares é santificado por causa, nós estamos ali fazendo orações, louvando ao Senhor. O inimigo tenta adentrar os nossos lares para destruir, mas nós temos o poder do universo dentro de nós. O Espírito Santo está mais perto de cada um de nós do que nós podemos imaginar. Ele está dentro de nós. Louvado seja Deus. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o Espírito Santo. E depois nós buscamos a Deus, o Senhor sela com a promessa. Somos batizados com o Espírito Santo. A pessoa está mais revestida de poder. É mais fácil vencer as batalhas. A pessoa é revestida, A pessoa enfrenta barreiras, tempestades, porque está cheio do Espírito, Estamos caminhando em terra plana. Louvado seja Deus. Jesus veio chamar a humanidade para andar em terra plana. Terra plana é andar no caminho reto, é fazer o que o Pai se agrada. Louvado seja Deus. É conhecer a Deus pela oração, é conhecer a Deus pela leitura da palavra, é conhecer a Deus, é conhecer a Deus fazendo a sua obra, amando o próximo. 10 mandamentos. O que Jesus fez com os 10 mandamentos? Ele reduziu em dois grandes mandamentos. Ficou mais fácil a guardada dela, Agora é 2. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, Tudo que a gente pode, tem que adorar a Deus, servir a Ele, isso de verdade, digno de adorador. E o próximo, como é que mesmo? O próximo, literalmente, é os irmãos aqui. Aí no sentido espiritual, o próximo é qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Nosso próximo. Aqui está próximo de vocês, tanto fisicamente como espiritualmente. Agosto
Não aguentava mexer o dedo no pé. Era dores horríveis, fui duro. 5 da manhã. A casa chegou às 6, fiquei de domingo, deitado, a tarde inteira numa maca. E o Senhor me deu a graça e eu ganhei almas para Jesus ali, deitado na maca. Se a gente não vai, então vai de outro jeito. Ele dá um jeitinho e leva lá. Estava pregando para a senhora, o homem estava com a maca também lá. Mas o pessoal ali da enfermaria estavam todos reunidos assistindo a pregação. Eu não sabia. O Senhor deu uma mensagem gloriosa, eu nunca mais esqueci isso. Deus foi dando a palavra, foi dando a palavra, foi dando a palavra, foi dando a palavra. Aí, minutos depois, aí fui liberado, aí todo mundo bateu o palmo e deu tchau para mim. Eu não sabia que tinha uma multidão de gente assistindo o outro lado. Então, 5, 6 metros, tinha uma multidão. Estavam reunidos para ouvir a palavra de Deus. Só que a gente não sabe, né? Tem pessoa que quer aprender a pregar, o que ele faz? Eu vou lá no mato. Lá no mato, né? Deslanchar, pregar bastante, porque eu desenvolver para ser um orador da casa de Deus. E de repente descobre, aí ele faz um apelo naquela pregação, né? Está fazendo um treinamento. Aí sai alguém de tradutor, aí eu quero aceitar Jesus. Deus não vai me dar a pregar. Em 1993 eu também tinha uma surpresa, começando o trabalho em casa, o trabalho cresceu, graças a Deus, né? E o trabalho em casa e nós estávamos 3, 4 pessoas, crentes ali, não tinha um descrente, a mensagem era de salvação. E eu não conseguia entender, eu pregava a mensagem de salvação, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo essa noite. Mensagem de salvação, aqui é todo mundo salvo. E a mensagem de salvação. E mesmo assim eu fiz o apelo, sabendo que não tinha crente ali dentro da minha sala, da minha casa. Quando eu fiz o apelo e não vinha ninguém, eu fiz o apelo, não vinha ninguém, fiz o apelo, não vinha ninguém, falei, irmãos, vamos orar. A minha família mais uma duas irmãs só. Vamos orar para terminar. Quando eu fechei o olho, vi um homem correndo na rua, estava em frente à casa do vizinho lá, estava no carro, tendo um carro. Ele saiu correndo, caiu no joelho e disse, isso é umas trevas, isso é umas trevas, isso é umas trevas. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E aí eu orei por ele, ele se entregou para Jesus e foi salvo. Louvado seja Deus. É assim. Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Porque nós vivemos em terra plana, louvado seja Deus. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não vivemos mais para nós, mas vivemos para o Senhor. A Bíblia diz que eu não mando mais na minha vida. Os irmãos não mandam mais na vida de vocês. Nós somos servos de um Senhor dos céus, aquele que nos salvou, nos resgatou, nos fez grandes promessas, que hoje nós somos filhos. No final da leitura aqui de Gálatas, hoje nós somos filhos, nós não precisamos mais de tutores e curadores, não, nós temos o Espírito Santo que nos guia. A gente vai andando pelo caminho, de repente o Senhor está aqui, toca na gente, não vai para lá e você volta. Há muitos anos atrás eu fui pagar uma conta da cidade e estava amarrando a bicicleta lá no ferro lá. O senhor falou para mim, não deixa a bicicleta aí. Falou isso comigo. Não deixa aí. Eu falei, senhor, é 10 metros a casa do hotel, só 10 metros eu paro correndo e volto. O ladrão ia roubar a bicicleta. Mas estava no carteiro, 10 metros eu vou correndo e volto. Não tinha ninguém na fila. Aí eu paguei lá e deu um branco. Voltei de circular. Uma semana depois eu lembrei, eu disse que a cidade não estava mais. O senhor falou que não era para deixar lá. Eu tinha acabado de pagar a bicicleta. Não tinha. Tem que obedecer ao Senhor. Eu questionei o senhor, mas o senhor está aqui pertinho. Não deixa. Você vai perder. Mas daqui eu disse, teimosia. Fuxa para me dar um apagão. Não lembrava, fui lá no ponto celular, peguei e embora. Depois de uma semana para cima, está brincadeira. Fui lá dentro, eu estava roubando a bicicleta. Aí depois o senhor ia lá e falou assim, tinha que ser. Você me resistiu lá? Ficou no prejuízo. Gente, eu vou comprar outra. Você vai comprar, né? Desobediência, irmãos, causa dano na nossa vida. Nós temos que estar na obediência, na voz de Deus. O que ele fala, faz, não deixa para daqui a pouco, não deixa para amanhã, é na hora. Se você vai fazer uma viagem que o senhor falar, não vai. Se você morrer lá com acidente, vou
teimosia é um perigo. Já estou terminando. Teimosia é um perigo. Alguns anos atrás, eu fui no Paraná, preguei para mim. Meus parentes falaram o dia inteiro, que roupa eu estou pregando. A minha irmã falou assim: olha, essa quarta tarde eu vou fazer a janta, você vai chamar para nós lá, você continua pregando lá para nós. Aí quando foi 6 horas da tarde, fui para lá, jantei, acabando de mastigar, já comecei a dar uns estudos bíblicos ali. Aí veio o irmão meu e falou: já é mais de 7 horas da noite, o pai dorme 8 horas para estar dormindo. E ele mandou te chamar, deixa eu concluir isso comigo, pode largar pela metade. Fui concluir, quando terminei já era quase 8. E ali era muito escuro, era uma vila nova, não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada. Aí nós saímos assim da claridade da noite, a cheia de lâmpada, e entrando no escuro, no loteamento. Eu me falei: pelo amor de Deus, que ninguém passa. Esse lugar ninguém passa. Eu falei: eu passei aqui de dia, por que eu não posso passar depois escurecer? Eu passei de dia aqui. Aí ele falou: não, vou passar porque tem uma assombração aqui, não deixa ninguém passar. Tem um demônio aí perigoso, ninguém passa. Eu passei de dia, vou passar de noite. Estava na opção, né? Aí eu orei por mim com ele, ele demoniado. Ele me pegou para ele, orei por nós dois, e já vai caminhando, daqui a pouco você ia deixar nada com uma barra, vai mirar mais ou menos bem a caminhando. Quando chegou no cruzamento, um pouquinho para baixo, um sujeito deitado em cima do outro, ela para lá e para cá, e começa a gritar. Falei: cala a boca, eu tenho medo de você. Eu tenho medo dos vivos, mas de morto eu não tenho medo não. Quer ter. Eu só fazia que barulho, eu falei que você. E o sujeito levantou e veio de encontro com nós. Ele veio de encontro com nós e de repente caiu um fogo do céu tão grande que tinha que perder o sentido. E deu aquele pipou. O anjo meteu uma espada no corpo de lá. Hoje, até casa fizeram lá. Eu vou falar, até casa fizeram lá. O Senhor limpou o lugar. Por causa do poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus continua falando nos nossos corações, tá? Aquilo que a gente não pôde expressar, não é? Vamos agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe o nome de Jesus.